Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado saiu. Queridos, dos quatro evangelhos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, algo que me chama a atenção são duas passagens bíblicas que impactou Jesus. Impactou Jesus. Duas passagens bíblicas que chamou muita atenção de Cristo. Como é que pode chamar a atenção daquele que conhece todas as coisas? A primeira passagem bíblica foi quando Jesus ele chama os seus discípulos, os seus meninos, os seus alunos. Chama, por que não dizer escola dominical, os alunos da escola dominical. E eles falam assim: meus filhos, lá fora na sociedade, o que eles dizem que eu sou? Olha, mestre, uns dizem que tu és o profeta, uns dizem que tu és o Messias, e um diz isso. Mas aquilo foi o suficiente naquilo que Jesus queria ouvir. De repente, algo sobrenatural acontece. Do nada, Pedro se aproxima diante de Jesus. Mestre, permita-me falar. Poderia ser outro nome, mas foi logo Pedro. Eu lembro que Pedro, durante 3 anos, andou com Jesus com uma bexiga desse tamanho, porque o carro era ruim. E ali ele era tão ruim que ele era só negador de imposto. Porque uma certa vez Jesus falou assim: Pedro, lança um anzol no mar, e o primeiro peixe que tu pegar, você abre a boca do peixe, tem uma moedinha lá. Você paga o meu e o seu imposto. Porque Jesus não falou: paga o imposto de todo mundo, ele falou: meu e o seu. Pedro ele era pescador de empresa, mas ele era só negador de imposto. Agora, o interessante é que Jesus nunca desistiu de Pedro. Às vezes nós temos um péssimo defeito em querer achar que aquelas pessoas que nós conhecemos os defeitos das pessoas como convivemos e achando que aquelas pessoas não servem mais. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para os doentes, ou seja, não veio para os sinais, ele veio para os doentes. Se você comunicar comigo, conviver durante uma semana, 2 ou 3, um mês, você vai diagnosticar e entender o quanto eu sou falho. Não é porque apenas eu sou pastor, eu sou pregador, eu tenho identidade, eu sou melhor do que vocês. Não. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos alguma coisa porque a misericórdia e a bondade de Amém. Eu congresso na igreja como minha secretaria de meu ministério do presente. Mas eu vejo alguém, pastor, lá que é muito julgo. Eles colocam uma certa doutrina tão pesada que pessoas não podem levar adiante. É um julgo. Mas como eu sou secretário, eu tenho que respeitar a ética da igreja, as normas para que eu venha escândalo. Mas eu sei muito bem que isso é costume de homens. Homens que um dia colocaram, glorificaram aqueles crentes e eles acabaram a pegar esse termo de julgo.
Todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Agora, se eu estivesse na posição de Jesus, eu nem iria chamar Pedro para ser meu discípulo, porque na minha ótica humana, Pedro não valeria nada. Mas quem escolheu Pedro não foi eu, nem o Senhor, nem a senhora, quem escolheu Pedro foi Jesus. Se Jesus escolheu, está escolhido. Se Jesus assinou, está assinado e acabou a história. Nós temos o Pedro uma mania de querer entrar muito na vida pessoal do próximo. Por que nós não vamos orar por ele? Por que nós não vamos levantar nossas mãos e declarar que ele é uma pista de Deus, o que ele está fazendo em breve, Deus irá mudar a situação dele? Porque todos nós estamos imperfeitos. Nós somos apenas, pastor Babá, barro misturado com água. Pouca terra. Mas o mais gostoso de tudo é que a glória de Deus é manifestada de dentro da minha glória de Deus. Aleluia! Por que Deus usa barro? Porque é fácil de quebrar, é fácil de governar, é fácil de mudar. Quer saber? Tem barro aqui nessa tarde? Aleluia! Aí tudo bem, aí Deus se aproxima e fala assim, seu tipo Corinthians, tem um Corinthians aqui não, né? Olha, Pedro se aproxima do mestre. Deixa então, pastor, bem Pedro um pouquinho. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus, Pedro, quando Jesus falou, Pedro, não foi o sangue e nem a carne que revelou, foi o meu Pai. A revelação veio diretamente do trono. Aleluia, Jesus. A porta do trono se abriu e Deus literalmente liberou a revelação. Esse foi o primeiro impacto que Jesus recebeu. E o segundo, pastor? O segundo para mim foi esse daqui. Foi que ele encontrou um homem de tamanha fé, um centurião. A Bíblia relata categoricamente que Jesus ele coloca as plantas dos seus pés na cidade de Cafarnaum. Geograficamente, Cafarnaum ficava praticamente ao norte da Galiléia, perto da Galiléia. Jesus coloca a planta dos seus pés. Quando ele entra em Cafarnaum, se aproxima dele um centurião. Agora vi para saber por que esse centurião foi para Cafarnaum. Porque naquela época existia uma facção por nomes recentes, e essa facção ela não aceitava pagar imposto para Roma. E nessa cidade de Cafarnaum existia muita rebelião até demais. Então o Império Romano ficou sabendo disso, por força maior, resolveu colocar, fazer uma base militar, estabelecer uma base militar romana em Cafarnaum, porque era muito confronto entre essa facção, era muita rebelião. Isso o Império Romano ficou sabendo, mandou instalar uma base militar romana e mandou esse centurião. Somos sabedores que o centurião é um homem que tem autoridade sobre 100 soldados. Ou seja, o que ele mandava, todos teriam que obedecer. Então você vê que ele tinha uma certa autoridade. Primeiro, ele era romano. Segundo, ele era um centurião. E terceiro, quem mandou ele foi o maior império da época. Era o Império Romano respeitado. E geograficamente, Roma, o Império Romano, ele conseguiu pegar todas as fronteiras de todo o Oriente Médio. Todo mundo devia a Roma. Mas só que os romanos não aceitavam pagar imposto ao Império Romano pelo seguinte: os judeus não aceitavam pagar imposto ao Império Romano pelo seguinte, porque muitas vezes esse imposto, eles podiam fabricar muitas imagens para
aceitavam isso de forma nenhuma. Mas esse centurião foi parar lá em Cafarnaum. Tudo bem. Quando Jesus vem em Cafarnaum, o centurião, ele vai ao encontro de Cristo. Agora entenda uma coisa. Romano não conversava com o centurião. Ou seja, romano não conversava com os judeus. Os judeus não conversavam com os romanos. De forma e de maneira nenhuma. Agora, quando Jesus chega em Cafarnaum, algo começa a sair fora do lugar. O centurião ficou sabendo que Jesus se aproximou-se. E por que o centurião foi ao encontro de Jesus? Porque com certeza alguém chegou a falar com ele: olha, quem está chegando aí é Jesus. E o que ele faz? O que ele faz? Você pode mandar ele saudar, mas ele manda demônio. Você pode dar ordem a um de nós, mas ele pode mandar a enfermidade embora. Ele levanta paralítico. Ele dá vida às pessoas mortas que morreram e traz a vida novamente. Ele dá vista ao cego, faz o mundo falar e o surdo ouvir. O nome dele é Jesus. Na hora, o centurião começou a diagnosticar: peraí, eu penso uma coisa, ele tem dupla autoridade, ele manda em cima e manda embaixo, só manda embaixo, mas ele manda em cima e manda embaixo. Naquele exato momento que aconteceu, o centurião se aproximou de Jesus no clamor, na humilhação, na súplica e na base da humildade. Nós podemos ter riqueza como for, mas para chegar diante de Jesus, tem que chegar na base da humildade. O centurião poderia muito bem chegar para Deus e falar assim: olha, eu sou centurião, cidadão romano, tu és judeu. Eu quero agora, nesse exato momento, que tu vá até a meu estabelecimento para poder curar o meu criado. Mas não, de forma de maneira nenhuma. O centurião reconheceu que Jesus era maior do que ele. Ele quebrou o protocolo. Ele chega diante de Jesus, centurião, rogando, suplicando. O interessante do texto é que ele diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Primeiro, ele não chega diante de Jesus falando: meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu primo, minha prima, meu pai. Ele fala: o meu criado. O que é criado? Escravo. Isso é preso. Ele não falou que era um das famílias dele, não. Ele falou: o meu criado, o meu escravo. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que esse centurião tinha uma humildade tão grande, que esse criado que estava na casa dele, ele não olhava ele como criado. Ele olhava alguém mais próximo a ele como um da família. Eu vou explicar melhor, você entender. Presta atenção. Qual era o valor do escravo naquela época? Quando o escravo tinha saúde. Quando alguém ia comprar um escravo, sabe o que fazia? Pegava uma vara de 40 centímetros, mais ou menos. Deixava o escravo seminu, com o calção amarrado. Pegava aquela vara de 40 centímetros, dava 3 batidas no lado esquerdo, no lado direito, nas coxas direitas, nas coxas esquerdas. Depois olhava a parte dentária para se ver tinha um dente granado. Olhava a cabeça para ver se tinha um tipo de bicho ou crioulo, alguma coisa assim. Se aquele escravo fosse aprovado, ele ia comprar esse escravo, e esse escravo seria praticamente um seu criado. Agora eu te pergunto: será que esse centurião comprou um aleijado? Será que esse centurião comprou um rapaz atormentado pelo demônio? Você tem que entender que ele tinha
esse centurião comprou esse rapaz dessa forma? De forma e de maneira nenhuma. Porque pela cultura antiga, pastor Babá, quando um escravo chegava nessa situação, sabe o que fazia? Ele pegava o escravo, deixava no deserto para que o sol matasse ele e morresse de seca. Ou se não cavasse um poço e jogasse ele vivo e mandasse outra pessoa enterrar ele vivo dentro do poço. Mas esse centurião não tinha esse rapaz como escravo. Tinha ele como querido da família. É como dizendo assim, ele está doente, é verdade. Ele está praticamente atormentado, é verdade. Mas ele fala para mim, é como um filho. Eu vou abraçar essa causa. Enquanto eu estiver vivo, aí eu vou cuidar dele. Olha o modo dele. Isso aqui é tremendo. E olha aqui, esse céu, certamente ele não era judeu. Como ele era centurião, como o Império Romano estava se alastrando muito, agora uma verdadeira muito grande na época. Certamente esse Império Romano, o centurião, ele foi com a sua tropa, invadiu alguma cidade, e aí conquistou aquela cidade, pegou alguém como seu escravo e levou para a sua casa. Mas quando levou para a sua casa, o rapaz está passando. O rapaz não em perfeitas condições para trabalhar, porque jamais ele ia levar uma pessoa de uma condições horrível para trabalhar, de forma de maneira nenhuma. Mas ao passar o tempo, ele começou a ter amor pelaquele escravo. Ele começou a ver aquele escravo de maneira diferente. Sabe o que é problema? Eu aprendo que aquele rapaz, ele conseguiu alcançar o coração do centurião. O homem pode ser ruim como for, mas quando você alcança o coração do rapaz, ou de qualquer pessoa que começa a se quebrantar, é a mesma coisa nós como filho ao pai. Quando você alcança o coração do pai, o pai fala assim, pede que quer, muito profundo. Na minha jornada, eu sei, 18 anos de ministério, hoje são mais de 38 países visitados, com bondade, misericórdia de Deus. Eu não sou nenhum teólogo, eu só fiz um bacharelado com força maior. Amado, eu era tão burro, que eu estudei a quinta série 3 vezes, tão burro que eu era. Burro demais. 11 anos vivi uma vida no tráfico. Minha mãe sendo macumbeira, meu pai sendo traficante. Uma vida desgraçada e miserável. Tinha olho prata, mas não tinha pão. 3 meses trabalhei com minha mãe, papai leva minha mãe, chutei ela tanto que ela desmaia, ficava da hemorragia. Meu pai tinha muitas condições naquela época, ele me levou para estudar português em Salvador, um dos melhores na Bahia. Ela corre e perguntou ao médico, doutor, o meu filho, a criança aqui com febre, como é que está a situação? Está bom? O médico tira o óculos, ela falou, dona Ana, se o seu marido não conseguiu tirar a vida do que está dentro do útero, aí dentro do mesmo, então ninguém pode mais tirar. Porque certamente Deus deve ter alguma coisa. Porque está dentro da tua barriga. O tempo se passou, envolvendo o tráfico. Mas só que no meio da minha família tinha uma teologia, uma vovó de 54 anos de crente, 87 anos de idade. Aonde eu passava, ela acreditava que um dia Deus iria mudar o meu cativeiro. Amém. Entrei na igreja, em 96, aceitei a Jesus. Depois de 8 dias, o Senhor me deu presente tão lindo que foi batismo com o Espírito Santo. Aí eu me lembro que uma certa vez Deus usava um profeta, era bem novinho, eu me imagino que eu não queria ser arrasqueiro, tocava o L pelo L, ela estava toda melhorada. O
passar, a gente vai ter um negócio fácil dele, vai aprender um pouquinho. Tem que aprender, né? É porque eu sou ministro. Eu não tenho essa voz do o pastor Babá, mas está barrachado, ele ainda está barrachado. Aí resultado. Aí Deus usou um profeta e falou assim para mim, e tinha um grupo do lado. Observando, falou, irei te levantar, irei te levar até a árvore, Europa, a árvore. Farei de você um canal de instrumento que te darei sabedoria. Chorei muito, fiquei muito alegre. Porque eu gosto de ouvir palavras de bênção da parte de promessa. Aleluia. Levante sua mão, você fica sua mão assim, mas poder. Na baboia, cadeira, você não tem noção que Deus irá fazer sobre a tua vida. Deus quer te dar uma sabedoria que até às vezes você se assusta. Porque você tem uma capacidade tão fácil de pegar as coisas. Filho, Deus manda lhe dizer, te prepare. Porque o que Ele irá fazer ao teu respeito será coisa grande. Sabe por quê? Porque você sonha que nem uma águia voa no espaço. Quando eu falo sonhar, é porque a águia voa alto, tem uma visão muito ampla. Seus sonhos são tão gigantescos, se você apertar do que começar a contar, a pessoa até diz, você está ficando louco e maluca, qualquer coisa. Mas, quando você tinha apenas 7 meses dentro do útero da sua mãe teve um grande livramento com a queda. Essa queda você tenha saído com vida. Porque Satanás sabe que o projeto de Deus na sua vida é gigantesco. E tudo que Deus projetou está projetado e ninguém vai desfazer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Descansa o teu coração. Porque assim diz o Senhor, está abrindo sobre o teu respeito duas faculdades. E te prepara, descansa, porque é Deus que está estando com providência. O que tu está pensando, projetando, eu te darei sabedoria, tuas portas me procurarei, porque assim eu abençoo e assim eu aprovo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Levante a mão. Seu grande livramento de guerra. Ele hoje, se eu me mostrou um copo, nesse copo, o sangue vermelho, Deus o que é isso? Eu falo assim, o copo é o corpo dele, o sangue vermelho é o sangue dele. Por que está vermelho? Porque a partir de hoje eu estou purificando todo o sangue dele. Estou fazendo uma mudança, controlando a pressão dele. E diz aí, o livramento de derrame eu dei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando esse ministério vai crescer, vai crescer, questão de tempo. Eu digo uma coisa, pastor, não tira as plantas do teu jeito daqui, depois que Deus te dá a última palavra, a última ordem. Talvez hoje você se entenda o que está acontecendo, mas tu vai entender no futuro, assim diz o Senhor dos Exércitos. E Deus te levantar muitas pessoas que vão abençoar o teu ministério, porque Deus está dizendo, é tempo de você prosperar, é tempo de a sua figueira começar a sair fora e o fruto da fora para nascer grande. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora você vê esse criado está com dois problemas graves, ele deve estar atormentado e paralítico. Imagine você, uma pessoa já paralítica horrível, imagine atormentado pelo demônio. E ele chegou na base da unidade, na súplica. Senhor, o meu criado. Jesus olhou aqui e falou assim, ele disse Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Certamente o grupo que estava andando com Jesus, aquele grupo, Jesus conversando com uma aluna da centurião, como é que pode isso?
Jesus se ofereceu ali. Se fosse eu, eu ia. Mas Jesus é Jesus. Se você não quiser, não tem problema. Jesus levanta outro lado. Não dá. Nunca devemos que a certa são insubstituíveis, coisa nenhuma. Aí se diz vaso na terra de Deus vai levantar os outros amores. Nem pode, ele não vai. Eu irei. Eu gosto desse negócio, eu vou. Quem me convida, eu estou prezando, tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, já estou no meio. Jesus vai de tanto no meio, pastor Ramal, porque aqueles 2 homens que veio no caminho de Emaús, conversando, conversando no nome de Jesus. É que coisa boa. Aí os dois conversando sobre Jesus, tu viu, rapaz, quiser que ele ressuscitou, quiser que ele é o Messias, aí Jesus está me chamando, deixa eu me aparecer. Aí cumpre aquele versículo onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu lhe faço presença. O negócio estava tão gostoso naquele momento que Jesus apareceu de que vós estáis falando. Aí tu és peregrino, cara, eu não vi o que aconteceu. Aí Jesus fica caminhando com ele caminhando com Jesus. Ao partir do pão, Jesus viu. Aí ele, porventura, o nosso coração não havia. Quando ele falava conosco nas Escrituras, aonde Jesus se faz presente, o nosso coração abre. E a gente já recebe o Espírito. Se tu soubesse o livramento de sequestro da mão boa da Satanás, grandes formas Deus quebrou todos eles. Deus está te dizendo, eu tenho te dado grandes livramentos. Sabe por quê? Devido à tua humildade e à tua realidade de eu que é a minha obra. Aleluia. Isso aqui já era para ter feito há muitos anos atrás. Porque Deus me colocou não só para prosperar no meio de uma terra espiritual também. Deus vai me te prepare. Porque o semente está chegando muito em breve. A vida do Senhor. Aí você é assim não. Aí o Senhor diz assim. E o Senhor responde e diz, Senhor, não sou digno. Eu não sou digno. De que ele debaixo do meu telhado. Mas diz somente uma palavra. Vamos falar? Uma. Que tem 2, 3 é você. Mas Jesus não. Ele só tem uma palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta a vazia, mas aquele que eu ia atrás. Verdade, Senhor. Aleluia. Ele quando criou o mundo, ele disse assim, haja e apareceu. Ele falou, haja estrela, e quando ele falou, haja estrela, cada uma apareceu, uma diferenciada da outra, através de uma palavra que ele usou. Porque estava depositado aqui, ele falou assim, haja toda espécie de aves, e apareceu. Ele falou, haja árvore amarela, azul, branca, não. Ele falou, haja. E tudo apareceu, só basta uma palavra que o Pai é tudo. Glória a Deus. Aleluia. Agora, o mais bonito, o mais interessante é quando ele fez o mergulho. Ele usou o poder da palavra. Ele usou uma poesia mais bonita da Bíblia, uma das mais bonitas da Bíblia, que eu me apaixono por ela. Porque através dela eu não sou bom. Ele falou assim, olha para o Filho, olha para o Espírito Santo, e falou assim, deu sorriso, saudades, falou, façamos o homem conforme
conforme a nossa imagem, conforme a nossa. Deus, para criar o homem, não usou o poder da palavra. Apenas usou dois matérias, um dos dois elementos da natureza, tanto a terra, água, fogo e vento. Usou apenas dois elementos da natureza. Usou o pó, que é o barro, e usou a água. Fez a mistura e aí criou ele e você tão belo e tão bonito. Olha para ele e fala assim, você é a cara do papai. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia, é bom estar aqui, papai. É que pena. Me disseram que tem que ganhar 8 horas, mas o negócio está tão gostoso. Eu posso pedir novas um pouquinho? Posso. Aleluia. Se mãe Elisa chegou, Deus te abençoe. Juntamente com a sua filha, fica lá meu pai. Vamos dizer para ele, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Queridos, ele só tem uma palavra. E nós temos várias. Talvez nós, às vezes, não tenhamos muito de fiabilidade, temos que ir ao médico, e fala assim, às vezes, fala com a mãe e diz, não tem mais jeito. Mas o médico dizia que a última palavra é Deus. A última palavra não é do advogado, a última palavra não é do juiz, a última palavra não é dos médicos, não é do presidente, não é do prefeito, não é do governador, e muito menos Satanás. A última palavra vem da boca. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra está pensando que ele ficou preocupado. Deus, o que é culpado, não faça nada, porque nessa peleja eu que vou pelejar. O que eu vou abrir o gogó, começa a me adorar, porque eu sei que eu pelejar. Aleluia. Por quê? Porque ele abre a boca do profeta e daí diz, ainda antes que houvesse dia eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, não é você, não é sua, não é ele. Que impedirá a dele. Por isso que ele chegou para Jeremias, meu filho, vem para cá. Me diga o que tu está enxergando nesses dois olhos, Senhor. Eu vejo, rapaz, a mentoeira. Vem, rapaz, porque eu vejo pela minha palavra. Por isso que aos Hebreus diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz.
poderoso aqui, ó. Uma tempestade no meio do barco, os discípulos, não, mexe aí ele. Ó, mas, sim, Senhor, a terra, agora, fecha, sim, fecha. Ele tem tanto poder que a Bíblia não é só que ele chama de estrela pelo nome. Estrela não! Venha para cima, seu verdadeiro. Pois não? Só queria meu sobrinho. Vamos voltar. Pega-se a ela e as flores podem cair, mas a palavra do Senhor subsiste eterna. Jesus falou, passe terra, terra, mas as minhas palavras não te passarão. Glória a Deus. Aí por isso ele falou, olha, Senhor, só passou uma palavra, tá? Eu tenho isso. Meu soldado, eu poderia ir embaixo, eu poderia ficar de vida, da mesma forma o meu criado. Mas uma diferença entre eu e o Senhor, não adianta do que não. É que o meu criado está a 35 quilômetros de distância. Não é necessário o Senhor ir lá, não. E é um demônio que está atormentando ele, e ele está paralítico. Já que a tua palavra ela vai junto a esse demônio, é só liberar daqui, aleluia. O demônio vai embora e o meu criado irá ficar de pé. Só basta alguma palavra, irmão, aleluia. A palavra do Senhor tem velocidade de uma forma tremenda. Quando ele viu a fé do Senhor, seja feita assim mesmo, que é que foi liberado. Quando chegou, o demônio volta e foi que a palavra da carne tem poder. Não tem para ninguém mandando para mandar, eu ordenou para ordenar. Vamos sair fora. No exato momento, os ossos começaram a estralar e o mundo ficou de pé e foi curado para fora de Deus. O Estado puxar Evangelho de João capítulo 6, verso 28. Sabe o que eu falo assim? Diz assim. João, Evangelho de João, versículo, capítulo 7, versículo 46. Ele falou assim: olha, você vai